para que ele possa fazer para nós uma leitura de Atos de Apóstolo, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e na sequência, quero pedir também ao nosso irmão que ele faça a prece de início para nós. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora, e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Agora, elevando nossas vibrações, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, Senhor, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade de unirmos em Teu nome para recebermos sagradas e valiosas lições que tanto nos auxiliam, nos fortalecem diante das dificuldades do dia a dia. Que o Senhor permita que a espiritualidade amiga intua, oriente, auxilie nosso irmão palestrante da noite e que todos nós possamos colher todos os frutos que esse conteúdo nos trará essa noite. Mestre amado Jesus, graça te damos, muito obrigado e assim seja. E assim seja. Nós vamos dando sequência. Nós temos aqui agora o momento da palestra, que a gente vai convidando o nosso irmão Emílio Falcão Brasileiro, que estará refletindo junto conosco, que é o tema da noite, com Jesus, uma reflexão com Jesus. Fica a ele as palavras, a gente fica muito feliz de estar conosco, com muita gratidão, muita paz no coração. Jesus te ilumine, que assim seja. Meus irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade da querida cidade de Bela Vista de Goiás. Amigos de muitos anos, estamos aqui com muita alegria, agradecemos ao convite de todos, nosso presidente, do apoio do nosso querido Diego, apoio técnico e orientações, e vamos fazer algumas reflexões em torno de Jesus. É interessante como os discípulos de Jesus, depois de sua ascensão, como eles mudaram de comportamento. Antes duvidavam, agora pregam corajosamente. Antes negavam, agora eles passam a curar, a pregar, a enfrentar o sinédrio, a serem presos, a persistirem com coragem na pregação do Evangelho no Templo de Jerusalém.
Como aquele Pedro instável emocionalmente, que duvidava que Jesus, depois da crucificação, poderia ressurgir em espírito para continuar a ensinar. Agora, Pedro realmente cumpre a profecia de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo Dr. Lucas, o apóstolo Lucas, que foi médico, agora Pedro assume a liderança. É a pedra fundamental que Jesus se utiliza para fazer com que ele pudesse apacentar suas ovelhas e levar adiante a boa nova. Os discípulos que antes se mantinham distantes da cruz, com exceção de João, que acompanhava a sua mãe, a sua genitora, Maria de Nazaré, como agora estavam atuantes, sem medo, todos eles ali unidos. E nós nos perguntamos, como pode? Como foi essa mudança? Por que Pedro encontrou essa estabilidade emocional, essa firmeza de caráter, chegando ao ponto de enfrentar o sinédrio, o sumo sacerdote? Como agora esses discípulos assumem o papel que o mestre legou, recomendou? Há uma diferença, dizia Santo Ambrósio a Santo Agostinho. Não somos nós que encontramos a verdade. É a verdade que nos encontra. A verdade para aqueles homens e para todos nós vem por intermédio de Jesus. A verdade é Jesus. E eles foram chamados, convidados por aquela verdade. Evidente que quando o discípulo se encontra, quando ele se aproxima e convive com seu mestre, ele demonstra a sua fragilidade. Mas com a partida do seu mestre, ele se vê responsável em cumprir o seu papel. É a criança que agora se torna adulta e que tem que assumir o papel de adulto. Naquele instante, em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus não fugiram às suas responsabilidades. Estavam ali orientando e fazendo com que cada um pudesse sentir de perto ainda a presença de Jesus. Em Atos dos Apóstolos ainda, aquela noite inesquecível, a noite mediúnica de Pentecostes, quando tantos espíritos se manifestaram por intermédio daqueles inúmeros médiuns, falando idiomas naturais, daquelas pessoas que estavam ali, naquele tempo em Jerusalém, para comemorar aquele dia, aquela semana, aquele momento. Naquele instante, a partir daquele momento, Jesus cumpre mais uma vez a sua profecia. Porque aquele momento mediúnico foi o batismo, o chamado batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como bem diz Kai Barchutel, no seu livro Vida e Atos dos Apóstolos. Ele diz que o Espírito Santo representa todos os bons espíritos, todos os espíritos superiores que fazem parte da caravana, da falange do nosso mestre. Naquele instante, aquelas línguas de fogo, aqueles espíritos se materializando e se comunicando, marcava o início de muitas curas, de muitas intercessões, de muitos momentos grandiosos, como foi o momento em que Pedro e João entravam ao templo
E um homem ali pedindo esmolas, e diante dele, Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Segurou o homem com o braço direito, e o homem entrou ao templo, pulando, alegre. Era um homem deficiente de nascença, um aleijado de nascença. Observa-se que Pedro não teve medo. Percebeu agora, com suas faculdades mediúnicas, que aquele homem havia cumprido a sua missão. Aquele homem verdadeiramente estava apto a retomar, a caminhar. E o que é interessante, ele, o ex-paralítico, ao invés de ir até sua casa, de contar as novidades para sua família, para sua esposa, ele resolveu entrar com Pedro e João e outros discípulos ao templo para um momento de oração. É evidente que aquele homem que costumava pedir esmolas ali em frente ao templo, aquele homem era conhecido. Quantas vezes Pedro teria passado por ele? Mas ali foi o momento da cura daquele homem. Nós encontramos os apóstolos falando de união e fraternidade. Pessoas que vendiam seus bens para cumprir as recomendações de Jesus, para dar, para dividir entre eles. Continuava administrando, mas dividia. Não existia ali senão a fraternidade, a união. Os primeiros cristãos eram unidos e atendiam as recomendações que Jesus deu ao mancebo rico, ao moço rico. Se queres ser perfeito, busca o desapego, ou seja, vá, vende tudo que tem, distribua para os pobres e depois vem e me segue. Evidente que era uma recomendação também dos discípulos. A primeira comunidade cristã se fundamentou na união entre eles, para que ninguém passasse necessidade. Muito bem. O tempo passou e eles prosseguiam pregando. Depois que Pedro curou aquele homem paralítico, ele foi preso, conduzido ao sinédrio, e o homem junto a ele. O sinédrio não pôde decretar morte ou coisa desse tipo, porque sabia que a população estava do lado dos discípulos. Aquilo confundia o sumo sacerdote. Como é que o Messias, o chamado Jesus de Nazaré, foi crucificado? Agora disseram que ele ressurgiu, não se encontrou o seu corpo no túmulo, que foi comprado, adquirido por José de Arimateia, e agora esse homem está aqui, falando em nome desse Messias, desse suposto Messias. E perseguiam os apóstolos. Não queriam que eles pregassem, que eles falassem, muito menos que eles curassem, porque a cura demonstrava condições de autenticidade, demonstrava a presença de Deus naqueles homens. Mas a página de hoje nos fala no momento em que eles estavam a pregar no templo e foram recolhidos à prisão. E Lucas diz que um anjo abriu as portas da prisão e recomendou que eles voltassem ao templo para pregar. E muitas vezes nós nos perguntamos, muitas vezes nós questionamos, mas por quê? Como é que o anjo abre a porta da prisão? Certamente os guardas estavam dormindo e recomenda que eles voltem ao templo, preguem, e depois eles seriam de novo conduzidos à prisão. A reflexão: será que os apóstolos Pedro, João, Tiago, será que eles sairiam daquela prisão se eles fossem libertados pelos guardas?
Provavelmente não. Porque eles não saíram em busca de liberdade. Eles não saíram felizes porque fugiram de uma prisão. Eles estavam não felizes e satisfeitos, mas estavam em paz, porque estavam sendo presos em nome de Jesus. Estavam sendo perseguidos por causa do Cristo. Então eles saem dali. Vão até, no dia seguinte, até o templo e recomeçam a pregação. De novo, eles são presos. E depois reconduzidos ao Sinédrio. Mas saíram para quê? Se retornariam. Saíram para cumprir um dever. E não porque queriam fugir de uma prisão ou porque estavam em busca de liberdade. Isso nos lembra Sócrates. Quando organizaram para ele fugir, ele estava preso, foi condenado a tomar cicuta, a morrer. A sentença. E o grande mestre filósofo inesquecível da Grécia disse: para onde Sócrates vai? Para que lugar Sócrates vai? Sócrates não tem para onde ir. Aqueles homens que foram presos e todos os mártires cristãos deram suas vidas não em nome de uma liberdade temporária, mas em nome de uma liberdade espiritual. E a liberdade espiritual consiste no cumprimento do dever. Mas o cumprimento de dever gera sofrimento? O cumprimento de dever gera insatisfação, tristeza? Não. Mas também pode não gerar euforia. Pode não gerar a excessiva alegria. Pode até não gerar alegria. Jesus não estava alegre na cruz. Ele não estava feliz, alegre no horto do Getsêmani. Ele até queria que o Pai afastasse o cálice. Mas que cálice amargo era aquele? O cálice das dívidas morais daqueles que o queriam morto. Jesus nos amava e nos ama como mãe. Ele é o nosso diretor espiritual. Ele não estava alegre naquele momento, mas ele estava em paz. Uma paz imperturbável. Uma paz desfrutada somente por aqueles que desfrutam do cumprimento do dever. Tem a felicidade de cumprir o dever. Tem a oportunidade de cumprir o dever. Porque muitas vezes o indivíduo não tem a oportunidade para cumprir o seu dever. E aí, vai cumprindo o dever da paciência de esperar esse momento. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O que significa? Isso nos lembra também Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Precisamos sair das nossas prisões egóicas. A todo instante, os anjos abrem as nossas portas conscienciais das nossas prisões, do atavismo, dos vícios, da incredulidade, da desorganização, da indisciplina, para que nós nos libertemos para o cumprimento do dever. E precisamos refletir sobre isso. Como falávamos mais cedo com o nosso querido amigo Diego, a respeito do cumprimento do dever. E esse cumprimento de dever depende de dois fatores: do talento
e da vocação, além da oportunidade. Quando se cumpre o dever pelo talento, é evidente que aí se encontra, aí existe, além da paz, a satisfação, a alegria. Quando se cumpre o dever pela vocação, ainda que não tenha talento, também vai além da paz. Mas quando se cumpre um dever árduo, aí contamos com a paz. Com o sofrimento, com as perseguições, com as dores. É momento de sairmos das nossas prisões. Nesse momento da pandemia, histórico, como foi o momento histórico da gripe espanhola, 1918 a 1920, quando o vírus, na época, H1N1, foi se enfraquecendo, porque não tinha remédio, não tinha vacina, a própria natureza dando o seu recado. E agora ela retornando, a cada início de século, uma pandemia assola o mundo, provocando reflexões. E nessas reflexões, temos oportunidades de sair do casulo do egoísmo, da prisão da ignorância, do egoísmo, da insensatez e da indiferença. São prisões que nos arrastam há milênios, que nos assolam há milênios. É evidente que alguém pode pensar, mas a paz também não gera alegria? Gera sim. Mas não no momento da dor, mas a alegria íntima do dever cumprido que nós chamamos de felicidade. A felicidade é a alegria do dever cumprido. Portanto, aqueles apóstolos saíram dali, pregaram, retornaram, e depois, mais uma vez, foram convidados, ou melhor, foram conduzidos, convocados ao Sinédrio. E lá, mais uma vez, o sumo sacerdote, os doutores da lei, especialmente os saduceus, que eram os cuidadores, os que mantinham o templo e que não acreditavam em ressurreição. É evidente que a ressurreição do Cristo foi a ressurreição espiritual, porque o seu corpo já havia sido desintegrado. E ele aparecia em seu corpo perispíritico, espiritual, materializado. Mas com as influências do seu corpo, as influências de aparência do seu corpo carnal. E eles, os doutores da lei, mais uma vez ameaçavam, mas poucos puderam fazer, porque sabiam que o povo estava do lado daqueles homens que curavam. Naquele tempo, meus irmãos, pessoas ficavam em lugares estratégicos, esperando Pedro passar. E Lucas, em Atos dos Apóstolos, também nos diz que tinha gente que ficava em determinado lugar, na rua, na estrada, na praça pública, e pensava, se ao menos a sombra de Pedro puder passar sobre mim, eu ficarei curado. E muitos ficaram curados por essa fé. Como aquela mulher hemorroíça que pensou, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada dessa sangria, dessa hemorragia. E depois que rompeu as barreiras humanas daquela multidão, quando Jesus se dirigia à casa de Jairo para curar sua filha, a mulher tocou as vestes de Jesus. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, alguém me tocou. Mas como, Jesus? Como, mestre? Todos te tocam, ó, quanta gente te rodeia. Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. A virtude da fé, a virtude da cura. Ali foi uma cura que veio de uma maneira bem diferente de outras curas. Daquela cura voluntária. Foi uma cura involuntária.
Jesus nos espera que nós possamos tocar-lhe as vestes. Desse modo, também os apóstolos curaram e muitos acreditaram neles. Numa das pregações de Pedro, Lucas conta que 3.000 pessoas passaram a seguir a Boa Nova. Jerusalém era o centro da grande fé cristã. A partir dali, muitos viajaram. Mais adiante, o apóstolo Paulo também viajava. E aí, verificamos que aqueles discípulos disseram: nós não vamos prometer, nós não estamos aqui para obedecer homens, e sim para obedecer a Deus. E eles liberaram. Mais adiante, eles conversam entre si, aqueles doutores da lei. E surge de lá um grande doutor da lei chamado Gamaliel, que conversa com seus colegas no Sinédrio. E conversa explicando: se a obra é de Deus, nada poderemos fazer. Se for dos homens, não terá efeito algum. Não prosseguirá. Mas se for de Deus, nada poderá destruir. Gamaliel foi um doutor da lei sábio, mestre de Paulo de Tarso. Quando Paulo esteve na estrada de Damasco, sendo chamado pela verdade, a verdade o buscou, ele disse apenas a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Depois que Jesus se identificou, porque ele quis saber: quem sois vós? Jesus, na sua resplandecência: eu sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta marca o quanto que aquele discípulo de Gamaliel aprendeu com seu mestre. É a atitude de Gamaliel. É a atitude de Gamaliel. Senhor, o que queres que eu faça? Gamaliel preparou Paulo para ser o que ele foi. Gamaliel preparou Paulo, ou seja, Saulo de Tarso, para ser o que foi na seara cristã. E Jesus recomenda que Paulo, ou que Saulo, vá até Damasco, onde lá seria curado de sua cegueira e seria dito o que ele teria de fazer. Pelo profeta, pelo discípulo Ananias, a pessoa que ele foi buscar para martirizar, para perseguir. Gamaliel diz então aos seus companheiros: nada podemos fazer. E aí, trouxeram de volta os apóstolos, os discípulos, recomendaram, mandaram dar uns açoites, saíram dali e continuaram, sem nenhum medo, a pregar em nome de Jesus. A figura de Gamaliel nos chama a atenção. O que é que fazemos que é nosso e o que é que fazemos que é de Deus? O que é que existe em nós que é de Deus? Nós mesmos. A criatura humana é obra de Deus e por isso ela se destina a ser luz, espírito perfeito. Deus não faz projeto para o fracasso. Nós somos projetos de vida do nosso Pai Celeste. Então nós estamos destinados à ventura, à felicidade dos espíritos puros. Ninguém poderá fugir da lei do progresso. Mas é evidente que nós, mesmo sendo obras do Pai, praticamos obras do homem, obras que não são do Pai. Atitudes, pensamentos, reflexões, hábitos. E esses hábitos provocam um estacionamento espiritual.
Tudo que é obra de Deus promove evolução intelectual e moral. E tudo que não é obra de Deus gera estacionamento. E estacionamento também dói no espírito. Gera sede que nunca passa. A sede do espírito é sede de Deus. A sede do espírito é a sede que nunca passa, a não ser com o próprio Deus. O espírito tem sede de Deus e ele sabe que somente através da evolução espiritual ele poderá beber da fonte da água viva. E quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede. Gamaliel nos ensina a distinguir o joio do trigo, o que é de Deus e o que não é de Deus. E a separarmos isso. E não ter medo, e não termos medo do que se destina ao Pai. É evidente que tem que dar a César o que é de César. Mas não temos que dar a Deus o que é de Deus a César. E o que é de Deus? A nossa dignidade moral. O que é de Deus? A nossa evolução espiritual. E não podemos desistir disso por causa do medo, por causa do mundo, por causa do mundanismo. E começamos a refletir a respeito dessa coragem dos apóstolos, dessa fé, em nosso dia a dia, em nossas atividades, em nossos compromissos. Mesmo em tempo de pandemia, não podemos fugir dos nossos deveres. Mesmo nesse momento, não podemos fugir das orações, do trabalho do bem, dentro das condições que são oferecidas, dentro das condições favoráveis, para que nós pratiquemos o bem com prudência e sabedoria. Vivemos um momento de transição, mas também vivemos um momento de autoconhecimento. Quem gosta de evangelizar, continue a evangelizar. Mas se gosta de evangelizar crianças, mas por uma razão tem que evangelizar adultos, que temporariamente evangelize adultos, mas que volte para evangelizar crianças. É momento de se multiplicar os talentos. Nós ouvimos muito as pessoas dizerem nesse momento de pandemia, as empresas têm que reinventar, as pessoas têm que reinventar. O que significa reinventar? É fazer a neuroplasticidade social e espiritual. O que é neuroplasticidade? Quando há algum aneurisma cerebral, em que temporariamente a pessoa sofre alguns limites, existe uma terapia chamada de fisioterapia, que leva à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de organizar outros caminhos para o fluxo sanguíneo. O cérebro tem cerca de 15 mil quilômetros de vasos sanguíneos. E quando um se rompe, é evidente que a própria natureza, a mecânica inteligente e a neurociência nos explica isso, faz com que aquele fluxo busque outra rota, uma rota alternativa para que o indivíduo continue com as suas atividades normais. A neuroplasticidade que acontece no ambiente fisiológico também deve existir no ambiente espiritual. Se não pode de um jeito, vai de outro. Ou seja, busque alternativas para servir. Busque outros caminhos para servir. Porque é por esse momento, é por esse caminho que o espírito vai encontrar a sua alegria de viver. É evidente que a humanidade se abate diante do medo, do desespero e diante da incredulidade. Mas, ao mesmo tempo, essa humanidade vai encontrando o processo de amadurecimento, de reflexão. Antes, era um desconhecido
que desencarnava pela Covid-19. Depois dos conhecidos, depois dos familiares, depois alguns de nós. E passamos a entender esse momento da humanidade, que é um processo de reflexão para que nós saiamos das nossas prisões e possamos alcançar aqueles que necessitam de nós. Servir, multiplicando o talento. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E há trabalhadores que trabalham em todas as frentes. Mas é preciso ajudarmos esses trabalhadores para que eles se concentrem nas suas áreas e possam multiplicar os seus talentos. Não deixemos os nossos irmãos carregarem suas cruzes sozinhos. Até Jesus precisou de Simão, o Cirineu, ajudá-lo a carregar a cruz. É preciso que nós ajudemos em nossas atividades aqueles, doando um pouco do tempo. Irmão, o que eu posso fazer? Olha, dentro das minhas condições eu posso fazer isso. Não deixemos os nossos amigos trabalhadores, nesse momento, sozinhos. Porque o trabalho é a melhor terapia que existe. E o trabalho no bem é o melhor remédio, é o que cura. E muitas vezes o trabalhador sobrecarregado, além de não multiplicar o seu talento, porque ele está em várias frentes, ele pode chegar à exaustão, a um estresse. Ele pode ter suas energias exauridas. E pode, devido a isso, até passar por alguns tipos de desastres morais. Muitas vezes, um líder religioso, alguém que está à frente de um trabalho, se desvia pelo caminho por causa de uma condição de desrespeito à lei do repouso. Porque se existe a lei do trabalho, também existe a lei do repouso. É necessário que se busque o repouso. Quando Jesus estava sendo perseguido por Herodes, convidou seus discípulos para uma região distante dali, onde lá passaram uns dias. Tomavam banho dos rios e passavam uns dias dando um tempo para aquela perseguição. Não vamos sobrecarregar os nossos irmãos de seara com o nosso medo ou com a nossa indiferença. Vamos ajudarmos uns aos outros, todos unidos. Essa foi a força dos apóstolos, a união. O cacique, os líderes tribais daquele tempo, da Idade Antiga, da Idade Média, quando eles queriam ensinar seus filhos a força da união, eles chamavam seus filhos e diziam: peguem suas flechas. Agora quebrem essas flechas. E eles quebraram. Agora peguem outras flechas e me dê as flechas de vocês. E ele juntava, o cacique juntava as flechas e tentava quebrá-las. E dizia: não é possível. Uma flecha pode ser quebrada. Um trabalhador sozinho é como uma flecha que pode ser quebrada. Jesus não trabalhou sozinho. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele precisou de companheiros e companheiras, discípulos e discípulas, para ajudá-lo. Não teve medo nem vergonha de pedir água à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Não escondeu seu cansaço. A maior caridade começa no ambiente de trabalho espírita, cristão, religioso, são com os nossos companheiros, os nossos irmãos companheiros. E a mulher deu água a Jesus. Quando Pedro e os discípulos chegaram da cidade, que encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles estranharam, porque
A mulher não era judia, a mulher era samaritana. Mas ninguém disse nada. E a mulher levou os apóstolos à sua casa e disse assim: esse homem disse tudo o que aconteceu na minha vida. E é interessante aquele momento que a mulher não conhecia aquele homem. Quantas vezes nós entramos em lugares estranhos, ninguém nos conhece. Mas depois que ela conheceu aquele estranho, ela percebeu quem era. A grandeza do grande profeta de Nazaré. A grandeza espiritual. As pessoas não nos conhecem. Somos muito mais estranhos do que conhecidos. Mas que as pessoas possam nos conhecer. Principalmente nos momentos de dificuldades. Muitas vezes a queda moral de um irmão vem da indiferença. Quantos trabalhadores caem pelo caminho porque estavam sozinhos e não tinham pessoas ali para ajudá-los. O grande segredo dos apóstolos era a união. E Jesus defendia essa união de todo jeito. Chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos para que um pudesse servir ao outro. Chegou ao ponto de dizer: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Se eles não se amarem, não são meus discípulos. Jesus pregou a união o tempo todo. E esse é o momento da união. Esse é o momento de destacar as virtudes do próximo, do companheiro, do trabalhador. Esse é o momento de desistirmos da maledicência, da fofoca, do julgamento, da condenação moral. Esse é o momento de dizer: irmão, o que posso fazer? Irmão, deixa eu ajudar. Esse é o momento também dos irmãos liberarem, não acumularem, não concentrarem as atividades. Porque certamente também existem os apegos, aqueles que se apegam a muitos trabalhos e não dão oportunidade para os outros. E é preciso dar oportunidade, e também é preciso buscar essa oportunidade. O segredo de Atos dos Apóstolos, do livro, a grande mensagem de Atos é a mensagem da mediunidade e da união. Da união entre espíritos encarnados e desencarnados. Entre espíritos desencarnados e entre espíritos encarnados. É um momento da redenção. É um momento de reflexão para cada um de nós. Saiamos das nossas prisões. Deixemos o que não tem futuro, os becos sem saídas, as paixões inferiores que nos levam apenas ao sofrimento, ao remorso, ao arrependimento, e não à paz, e não à alegria interior, e não à felicidade que tanto buscamos. Ouçamos Gamaliel, que soube preparar Paulo para a estrada de Damasco. Gamaliel preparou Paulo para Jesus. E Jesus preparou Paulo para a humanidade. Que Jesus possa nos abençoar sempre, abençoar os queridos irmãos, o nosso presidente, Marquinhos, nosso querido Diego e todos os queridos irmãos de Bela Vista, e que sobre essa cidade possam os espíritos superiores espraiar paz, alegria para cada casa, cada lugar, cada coração. Que os espíritos amigos possam iluminar todos os lares dessa cidade. E de forma especial, todos aqueles que lidam com o bem em diversos segmentos religiosos e dessa nossa casa espírita, luz e caridade. Que Jesus esteja sempre entre nós, agora e sempre. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós muito agradecemos nosso irmão
Emílio Falcão, brasileiro. Muita gratidão, irmão. Que as bênçãos de Deus o ilumine com muita paz, trazendo esse conhecimento a todos nós, que muito emocionados estamos neste dia de hoje. Obrigado. Recebe o nosso abraço. Vamos agora, nesse momento de encerramento, fazer uma prece. Vamos vibrar juntos. Convidamos a todos que possamos sintonizar com Deus, com a presença amiga de Jesus, que ilumina a todos nós. Depois de palavras iluminadas, conhecimentos que traz a presença de Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes, fazemos uma reflexão e lembremos de Jesus, como Jesus faria em todos os momentos de nossa vida. Mestre Jesus, te rogamos a tua bênção, que aqui estamos pequenos, calada de luz, passa pela terra de almas, fortaleça-nos sempre, abençoe, saquiosos de luz que somos, que a tua bênção se faça a nos dar força, renovando a nossa esperança, com o amor em nosso coração, a olhar para o nosso próximo e encontrar com Jesus, batendo na nossa porta do Mestre, pela oportunidade. Rogamos a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, de nossas almas, princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Envolva-nos de paz. Ilumina a todos em seus lares, levando a presença amiga de Jesus, com os mensageiros de luz, trazendo para todo o ambiente e cada coração a proteção divina. Rogamos a tua bênção, Senhor, a trabalhar neste momento a cura espiritual em cada ser que, vibrando em paz, com fé, neste momento, possam receber os fluidos benéficos, curadores, de paz, de luz. Também pedimos, Jesus, que com esta harmonia, estas emoções que coração, leve também o remédio para as águas, transformando cada aguinha que os irmãos que colocaram para ser fluidificada no remédio curador, trabalhando a cura de nosso organismo físico e espiritual, imunizando contra os vírus, que com fé aquele que tomar possa sentir amparados com a graça de Deus. Muito agradecemos por estes momentos de paz, e possa cada dia ser um dia de vitória, um dia de paz, de renovação, de luz, que muito agradecemos nesta oportunidade que temos aqui na Terra, na Escola de Almas. E agradecemos a todos, a espiritualidade de luz, e ao nosso irmão que veio hoje aqui com todo carinho, com seu pensamento projetado, trazer o conhecimento de Jesus. As bênçãos de Deus se façam a todos nós, que assim seja. Muita gratidão e muita alegria e emoção a gente sente agora nesse momento, encerrando mais um dia
de estudo juntos. Obrigado a todos. Recebo o nosso abraço, o nosso carinho. E quero também aqui agradecer o nosso irmão Diego, que empenha, sem medir esforço, para estar aqui com essa tecnologia toda que está sendo trabalhada. Obrigado a cada um que conosco aqui estamos unidos nesse trabalho com Jesus. Obrigado, que assim seja.